Sabe, guarda contigo de fora. Em
parte, né? Nossa. Graça e paz. Graça e paz. Então, estamos aqui para a segunda parte, né? No culto passado eu trouxe a primeira parte do Jesus não morreu por todos. E essa pregação é firmada em Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, em remissão dos pecados. Então, Jesus não morreu por todos. Por que ele não morreu por todos? Porque tem bons e filhos. Exatamente, nesse mundo, na verdade, lá, aqui um pouco mais atrás, em Mateus 7, versículo 15, vamos começar do versículo 16, que diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá frutos bons, e toda árvore má dá frutos maus. Nenhuma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, tá claro, né, que aqui ele não está falando de árvores, né? Ele está falando do ser humano. Porque vocês podem ver aqui no versículo 15, que diz: guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, Jesus falou aqui no verso 15 dos falsos profetas. E aqui no verso 16, ele falou como que ele conhece eles, os falsos, os que não são dele, pelos frutos. Não tá escrito na testa. Ninguém anda na rua com uma plaquinha bode e uma plaquinha ovelha, ou tatuado na testa. Então, isso daí já existe. Deus já fez assim, todos iguais de um modo assim de perfeição, assim, que existe. Deus fez sexo masculino e feminino. Então, por que ele não fez? Por que ele não escreveu na testa bode e ovelha? Porque senão o grupo das ovelhas não fazer só o grupo das ovelhas e os bodes iam ficar separados. Ia haver uma contenda entre aqui, e as ovelhas iam querer matar os bodes querem matar as ovelhas. E que pai quer guerra para os seus filhos? Nenhum, né? Ele já fez assim porque era para ser assim. Por acaso ele não é soberano? Então, vamos começar então. Lá em 2 Coríntios.
2 Coríntios 5, versículo 18. Então, no versículo 18 diz assim: tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério dessa reconciliação, porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Então, Jesus já morreu, mesmo que Paulo falou, Jesus morreu por todos, porque ele estava lá na igreja, estava naquele local. Quem sabe ele estava vendo uma desavença ali: eu sou mais salvo que você, eu sou salvo, você não é. Daí Paulo, como ele já sabia, já reconhecia pelos frutos, ele falou: por que tanta desavença? São todos salvos. Mas ele estava falando para a igreja, ele não estava falando para o mundo inteiro. Porque no mundo existem bodes e ovelhas, como eu já expliquei. Então vamos lá em 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses 3:2. Que diz: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque nem todos possuem a fé. Por que nem todos possuem a fé? Porque não crê. Exatamente. Por quê? Porque não tem Aqui em Hebreus 11, não precisa vocês abrir. Hebreus 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, e uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória de nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, e que as coisas visíveis se originam do invisível. Por que se originam do invisível? Lá em Gênesis 1, verso 1, está escrito que Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio do quê? No princípio da criação do mundo. Mas o verdadeiro começo está em Efésios 1:4, que diz, vamos abrir lá para ver o que está escrito. Efésios 1:4. E nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Circule lá antes da criação do mundo. E daí faça uma setinha e coloque Gênesis 1, verso 1. Por quê? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio da criação do mundo. Mas aqui está falando antes da criação do mundo. E nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes dele fazer o mundo. Então, nós viemos antes da fundação do mundo. Agora vamos voltar vamos voltar aqui em Romanos. Que diz, Romanos 12, versículo 3. Em virtude da graça que me foi dada. Então, aqui Paulo fala, em virtude da graça que me foi dada. Então ele falou,
para ele, ele falou dele mesmo, falou da virtude da graça que me foi dada. A Paulo, ele estava falando dele mesmo. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um, não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau da fé que Deus lhe distribuiu. Pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferentes funções, é a mesma coisa. Assim, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro membro um do outro. Então, aqui Paulo fala, no verso 3, em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um, não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhe distribuiu. Então, Deus deu a cada um a medida de fé, mas nem todos creem nele. Imagine se todas as ovelhas crescem nele. Todos teriam fé, porque ele distribuiu essa fé. Então, é a fé nele. E aqui, lá em Hebreus 11, verso 3, pela fé conhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, que as coisas visíveis se originam do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim, e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela, e aqui apesar de sua morte, ele ainda fala, pela fé Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Então, antes de ele ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Até imagino como é que ele fez. Ele foi lá, honrou a Deus, honrou a vida inteira. Daí ele estava quase chegando no leito de morte, e ele falou para Deus, Deus não me deixe ver a morte. E Deus trasladou ele, arrebatou. Então, pela fé, Enoque foi transladado. Pela fé, Abraão foi justificado. Pela fé, Noé foi avisado antes do dilúvio, antes das coisas acontecerem. Mas esse não é o assunto de hoje. Vamos lá para Isaías. No meio da Bíblia, Salmos, um pouquinho para a direita, um pouquinho para... Um pouquinho para a direita ali já é Isaías. Isaías 53, verso 1. Verso 1, que diz: quem poderia acreditar
acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares. E seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Então, aqui Isaías falando aqui que aquele que cobrisse o rosto era amaldiçoado. Aí muitos vão lá e falam, Deus deu o cabelo no lugar do véu. Mas tem igrejas que falam isso. Igreja evangélica é uma delas, que fala também que Deus deu o cabelo no lugar do véu. Mas então por que eles põem? Né? Eles falam uma coisa, mas eles mesmo vão contra. Eles falam que o cabelo foi dado no lugar do véu, mas eles usam o véu. Por que usar? Falam que não pode cortar o cabelo, mas daí vai lá e se cortar o cabelo você vai pro inferno, não sei o que, né? Você é amaldiçoado, não sei o que. Eles jogam muita. Eles imputam na tua mente aquilo para ver se você segue eles, entendeu? E botar a doutrina. Então, se você cortar o cabelo, se você ficar careca, o que importa? E aquele que está na igreja lá que tem câncer, tinha cabelo comprido, mas aí teve câncer, teve que fazer uma quimioterapia e caiu tudo o cabelo. Daí ele vai para o inferno, daí só porque Deus deu uma enfermidade para ele e caiu o cabelo dele. Ele vai para o inferno por causa disso? Não, né? Porque lá em Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie. Isso dali ele mostrou a soberania dele diante do povo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus mostrar a soberania dele. Não vem de vocês, fazer as suas obras, hein? Porque é por mim, vocês são salvos por mim. Vocês só devem honra a mim, não a outra pessoa, um homem. Quem que é um homem perante Deus? Não é ninguém. O Espírito que habita dentro dele foi Deus que deu para ele. Nós somos anjos, porque não importa essa casca aqui. Essa casca aqui não presta para nada. Se eu quiser, eu vou lá e tatuo meu rosto e o que tem a ver? Deus não olha para isso. Pode ser um cara que esteja com o corpo tudo tatuado, que não apareça nem ele, que ele esteja tudo preto de tatuagem. Mas daí, se Deus quiser usar ele, quem poderá impedir Deus? Agindo eu, quem impedirá? Ninguém, né? Porque Ele é soberano. Tem que entender que Deus é soberano e Ele age como tal. Ele não dependeu de você para criar o mundo. Ele disse para Jó: onde você estava quando eu estava lançando o fundamento da terra? Eu consultei a você? Eu não consultei a você. Eu consultei a minha vontade, porque eu sou soberano diante dos céus e da terra, e debaixo da terra Ele é o Senhor. Ele faz dobrar os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, quando fala o nome dele. Então, daí ele quis fazer para mostrar a soberania, que ele era soberano e é soberano. Continua sendo.
Ele é o princípio e o fim. Não há outra rocha que eu conheça, que é o princípio e o fim. Que fez a terra e que vem para arrebatar o seu povo. Não conheço outro que tenha esse poder. Ou tem algum outro? Tem algum outro? Um homem que pode ir lá e fazer o que quiser Eu já dei esse exemplo no culto passado. Aquele homem que fazia as coisas lá na igreja, mandava os fiéis ofertar lá, corrente, campanha. Vamos lançar a campanha de Moisés. Onde está escrito que Moisés fez campanha? É para vocês verem como o povo é cego. Onde está escrito que Moisés fez campanha? Ah, vamos fazer a campanha de Paulo. Vá ler desde Atos até Hebreus se Paulo fez alguma campanha. Não tem escrito. Não existe campanha de Jeremias, de Isaías. Não existe campanha. Porque eles eram verdadeiros. O verdadeiro homem de Deus. Eles eram os verdadeiros. Moisés, Paulo, João, que escreveu Apocalipse, verdadeiros homens de Deus. Eles se desviavam do mal. Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus. E veja o que aconteceu com Jó. Deus, para mostrar sua soberania a Jó, pegou e enviou o espírito do mal na vida dele para ver. Ele consultou a sua vontade. E o pessoal assim, mas será que Jó está me seguindo só pelos bens que ele tem? Ou é de coração mesmo que ele está me seguindo? Então Deus foi lá e enviou o espírito do mal na vida de Jó. Lançou fogo sobre o milharal dele. A casa, caiu a casa lá e matou todos os filhos. Não sobrou nenhum, só sobrou a mulher dele, que veio ainda contar desgraça na vida de Jó. Então veja como é que virou a vida de Jó. Mas depois que tudo isso aconteceu, que Deus viu que ele estava servindo ele de coração, que ele não se desviou em momento algum, ele não murmurou, ele não falou, Senhor, você não é nada para mim. Jó não falou isso. Jó não amaldiçoou Deus. Jó continuou servindo a ele. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor era soberano. Ele agia como tal. Deus permite coisas acontecerem na terra. Quantas pessoas que tem aí que matam, roubam, mas daí pode pensar, e cadê Deus? Deus está ali, Ele é soberano. Ele permite as coisas acontecerem na terra para mostrar sua soberania. Quem é mais criminoso que era Paulo? Perseguia os cristãos, matava os cristãos. E depois vocês viram o que aconteceu? Paulo pegou e se converteu verdadeiramente. E ele não é o apóstolo dos gentios. Deus não deu a ele, não arrebatou ele ao terceiro céu, não trouxe a graça dele para a terra. Não falou por intermédio de Paulo, falou para ele levar a graça aos gentios e levar o evangelho da incircuncisão. Por quê? Porque a Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão e a Pedro o da circuncisão. Pedro foi enviado aos judeus, Paulo foi enviado aos gentios. Vejam essa diferença. Quem são os gentios? Nós que não serviram a Deus, povo estranho, povo que não era da Judéia, povo que não servia a Deus, porque era só os judeus. Aqui em João, Evangelho de João,
João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz. A luz, fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, não era João a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Testemunho de quem? Testemunho de Jesus Cristo. Testemunho de Jesus, que era a luz, que veio para a terra. Por quê? Por que não existe trindade? Na Bíblia não fala trindade. Aqui fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então, não existe outro. Aqui está falando, no princípio era o Espírito Santo, e o Espírito Santo estava junto com Deus, e Deus estava junto com Jesus Cristo. Não está escrito isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava junto com Deus, e o Verbo era Deus. Então, aqui está escrito que só havia um, que só há um, não existem outros. Versículo 6. Versículo 9. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo iluminava todo homem. Todo homem estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que recebem, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus, da vontade dele. Da vontade dele, ele criou as ovelhas. Então, aqui fala, veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. Quem que eram esses seus? Quem eram esses seus? Exatamente. Veio para os judeus, porque eles eram o único povo que invocava o nome dele. Mas eles não o receberam. E ainda quando ele tentou falar que ele era Deus, eles pegaram pedras e que ia apedrejar ele. Mas ele falou, por uma causa na vossa lei não está escrito, sois deuses? Não está escrito? Lá nos Salmos, sois deuses? Está escrito, né? Mas pela segunda vez eles pegaram pedras e queriam apedrejar ele de novo. Mesmo ele falando do que estava escrito. Eles não creram. Então é para ver como é que é o povo. Né? O povo sabe que Deus existe, mas o povo vai crer em outro. Por que eles vão crer em outro? Porque Deus já fez assim. Por isso é que nem todos são da fé. Nem todos têm a fé. Por quê? Porque eles invocam outros deuses, não o verdadeiro, o único, que é o nosso Deus. Ah, mas falam que Deus não tem nome. Deus, mas vários deuses, né? Pessoal, e Deus não tem nome. Esse teu Deus não tem nome. É claro que ele tem nome. O nome dele é Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo que depois
que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele se tornou Deus ali naquela hora. Deus veio junto com eles, em espírito. Quando ele estava na carne, Deus se manifestava em Jesus. Ele estava ali junto com Jesus. Mas Deus não abandona o seu trono. Ele veio aqui para a terra, ele criou lá, mas ele criou o Espírito dele. Ele é onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Por quê? Porque ele enviou o Espírito dele. Por uma causa nós não temos o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então a Jesus, ele deu o Espírito Santo, que era ele mesmo. Daí por sua morte, ele se tornou Jesus Cristo, porque derramou o seu sangue pelas ovelhas para que elas tivessem o Espírito Santo. Porque até antes de João 19:30, até ali ainda ninguém tinha sido, ninguém além de Abraão, que foi justificado pela fé. Não existiu ninguém ali antes que teve o Espírito Santo. Porque ele ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Jesus de Nazaré é filho de Maria. Daí fala que Maria é mãe de Deus. Como mãe de Deus, eles pegam um texto, Jesus Cristo, a gente fala que Jesus Cristo é o próprio Deus, está escrito. Hebreus 2,14, visto que os filhos participam de carne e sangue, ele também participou, para que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, por sua morte, ele aniquilou o diabo e trouxe o seu Espírito Santo para a terra. Derramou por sua terra o sangue do cordeiro que padeceu fora da porta. Por que ele fez isso? Para mostrar sua soberania para o povo. Não eu mesmo vou lá e vou mostrar para eles como eu sou soberano. Mas ele veio e não creram nele. Por quê? Porque eles já tinham feito para ser assim. Deus já tinha predestinado que era para ser assim. Por quê? Porque ele é soberano. Ele age como tal. Já era para ser assim, porque ele mesmo fez ele fez vasos de honra e de desonra. Porque ele é soberano, o vaso, a carne. Quando ele pegou lá o pão e abençoou o pão e disse: isto é o meu corpo. E Paulo vai lá e cita isto, e pega na carne dele isto. Isto é o meu corpo, que para nada presta. Mas de Jesus ele disse assim: isto é o meu corpo. Está escrito em Mateus 26. Mateus 26, que diz: durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, em outras traduções está escrito, abençoou. Então, por que todas as Bíblias não é traduzido igual? Por quê? Porque eles querem imputar uma outra coisa na cabeça das pessoas. Já fazem assim para dificultar. A pessoa já é cega, não caiu lá as escamas dos olhos, e eles ainda leem ali, bendizeu, mas a pessoa fica pensando o que é bendizeu, o que é, e a pessoa pensa, eu vou chegar em casa, vou pesquisar, mas daí passa o culto de tanta heresia que eles fazem, que eles falam, a pessoa até se esquece. E quando a escama só está um fio assim para cair, chega outro e dá um tapa assim na escama assim e cola de novo. Por quê? E esses são os lobos de Mateus 7,15, lobos disfarçados em ovelhas. Então, vejam bem,
lobos disfarçados em ovelhas. Os que estão lá no sistema, lobos disfarçados em ovelhas, que só querem sugar o sangue das ovelhas, deixá-las magrinha até morrerem. Isso que acontece com um pregador que teve por aí, que satirizou o outro, e satirizou, e Deus não se agradou, porque ele estava satirizando um homem de Deus. Ele falou bem assim, o homem de Deus falou bem assim para ele: você não podia tirar lá minha imagem, lá você satirizou minha imagem, fez já de tudo que você queria. Você não pode ir lá e tirar agora? Você está usando minha imagem, se eu quiser eu vou lá e ter processo. Mas como a justiça é suja, eles ficam a favor disso, por causa que o sistema tem dinheiro. O sistema sugam tanto as ovelhas, tiram o dinheiro, pegam e botam condenação nas pessoas. Por isso que culto passado eu falei lá para não entrar em Levítico, em Deuteronômio, em Números, porque ali é lei, que só traz condenação. Não que você não possa ler. Você pode ler sim, você pode entrar lá, mas só quando você for permitido por Deus. Para você trazer para a igreja. Porque para que você vai querer ler? Para que você vai querer ler a lei? Vai te acrescentar alguma coisa você ler a lei? Não vai acrescentar em nada, né? Então, vá ler Romanos, não que toda a lei, mas a lei que foi dada a Moisés, lá em os 5 livros, que na verdade não são 5, são só 4, tirando Gênesis, que é a fundação do mundo. Até ali Moisés não tinha nem nascido. Moisés nasceu lá em Êxodo. Então os 4 livros da lei, não 5. 5 livros que Moisés escreveu, não 5 livros da lei. Moisés escreveu Gênesis porque Deus revelou a ele Gênesis para ele escrever. Ele estava lá, tirou o povo do Egito, daí ele escrevia lá naquelas tábuas lá e ia escrevendo. Olha, Deus está me falando que no princípio ele criou os céus e a terra. Daí ele quem? Daí escrevendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ele escreveu o livro de Gênesis. Não é que o livro de Gênesis seja o livro da lei. O livro da lei é só depois de Êxodo 20, que Deus dá os 10 mandamentos a Moisés para que ele doutrinasse o povo naquela época. Por acaso agora não há doutrina da graça? De Romanos para frente? Doutrina que Paulo estabeleceu na igreja? Fazendo tudo com ordem e decência, e várias outras doutrinas lá. Não bendize seus irmãos, não fale mal do seu irmão para outro, porque isso é errado. Não olhe ninguém segundo a carne. Isso é uma doutrina que Paulo estabeleceu. Tem várias outras, é só você ler. De Romanos para frente ali é a doutrina da graça, a verdadeira doutrina, não a lei, que era a doutrina para os judeus. Mas que judeu que fazia toda a lei, o que adianta eles fazerem? Tivessem feito 610 mandamentos, eles chegavam no último que era para morrer na cruz, e daí eles iam lá e adulteravam, daí e quebravam o mandamento e tinha que fazer tudo de novo. Por isso que a lei era impossível de se cumprir, porque era mais 613. O último era morrer na cruz. E o que adiantava ele morrer na cruz? Não adiantava nada, porque o seu sangue não podia derramar o Espírito Santo pelos outros. Era só o próprio Deus manifestado em carne que podia pegar e fazer isso. Por quê? Porque é Ele mesmo. Ele teria que estar no corpo, daí depois passar pelo processo, crescer, virar adolescente, virar adulto, e daí com 29 anos abrir um ministério. Daí com 33 ele morrer. Ficou 40 dias e 40 noites no deserto.
que outra pessoa faria isso se não fosse o próprio Deus, sem levar água nem comida junto com ele no deserto? Ainda a mente dele ainda ficava cobrando. Por que você é a mesma coisa hoje em dia, gente? Você está aqui, mais ou menos, você fala bem assim, você, agora eu não vou mais fazer isso porque isso é errado. Daí tua mente fica lá falando, vai lá e faça agora. É a mesma coisa com Jesus. Ele falou, eu vou lá agora no deserto porque eu tenho que passar por isso. A carne dele já foi lá, quando ele estava com fome. Mas você não é Deus? Por que você não transforma as pedras em pães, se você não é poderoso? A carne dele, a mente, falando para ele que você, por que você não transforma em pão? Por que você não faz igual lá no deserto? Que o povo ia andando, daqui a pouco tu ficava e olhava nenhuma raiz, daqui a pouco ia cavocando a terra lá, achava um pedaço de pão. É a mesma coisa. Ele podia ter feito isso, podia, mas ele tinha que passar por isso, para que o seu sangue fosse derramado e justificasse todos por sua morte. Então, agora vamos lá em Deuteronômio. Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, versículo 28. Amém? No fim de 3 anos, porás de lado todos os dízimos da colheita desse 3º ano, e depositando-os dentro de tua cidade, para que o levita, que não tem como tu compartilhar nem herança, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que se encontram em teus muros, passam a comer as saciedade, e que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todas as obras de tuas mãos. Então, que aqui, no verso 29, para que o levita, que não tem como tu compartilhar nem herança, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que se encontram em teus muros, possam comer a saciedade, e que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras de tuas mãos. Por quê? Porque aqui, como na lei era tudo simbólico, que eles falavam, aqui ele falou uma simbologia também. Para que o levita, que não tem como tu compartilhar nem herança, o estrangeiro, ali está falando de pessoas, os estrangeiros, o órfão e a viúva, que se encontram em teus muros, possam comer a saciedade, e que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras de tuas mãos. Para que você traga essa palavra a viúvas, aos órfãos, as pessoas que necessitam, para que você seja abençoado naquilo que você fizer, como está escrito. Em tudo sereis enriquecidos, em todas as obras que você fizer. Se você vender bolo na rua, você prosperar vendendo bolo, você pegando e vendendo balinha no farol,
você ser enriquecido naquilo, você trabalhando, você ser enriquecido naquilo, em tudo. Então, eu já falei, acrescentei mais partes ali, que o Espírito Santo vai falando, mas vamos continuar no nosso assunto. Então. Lá em Mateus 25, Mateus 25, versículo 32. Amém? Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão em sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, e tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolheste. Ali o que devem perguntar para ele: aonde